Pessoal, o governo de Portugal já alertou que vai haver um aumento do número de imigrantes em Portugal nos próximos meses, que saem no próximo ano, devido ao reagrupamento familiar. Então o que o governo informou é que cerca de 500 mil de pessoas estavam com seu processo de regularização e que essas pessoas que conseguirem o seu processo vai poder pedir o reagrupamento familiar. Só que eu vou te falar uma coisa que a estatística e a matéria não te mostram. Inclusive eu vou dar até uma indicação de um livro aqui para vocês, para que você não seja mais enganado com esse tipo de matéria, esse tipo de pronunciamento. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Nick para mais um vídeo nessa tranqueira e nessa bagaceira de canal, Nick em Portugal. Nesse canal aqui eu compartilho um pouco das minhas experiências, nesses quase 3 anos morando aqui em Portugal, e eu vou mostrar para você como às vezes o título, como às vezes o enunciado, ou como às vezes até um pronunciamento, pode ser de primeiro-ministro, pode ser de representante do Estado, de um político, de um vereador, pode te enganar mesmo falando a verdade. Tem um livro, pessoal, que ele chama Como Mentir com Estatísticas, do Ruth Darrow. Quem trabalha com números sabe que tem algumas formas de você manipular esses números, você falando deles e sendo verdadeiro, no qual eu posso te dar uma falsa impressão. Exemplo, o Nick tem um filho. Se eu falar pra você, você não sabe a quantidade de filhos que eu tenho. Eu falo, a família do Nick aumentou em 100% e tal. Aí você vai falar, nossa, aumentou em 100%. Aí você vai ver, a família do Nick saiu de um filho para 2 filhos. Só que se eu falar para você que aumentou em mais uma criança, aí você pode falar, mais uma criança apenas. Se eu falar para você, aumentou em 100%, te dá uma impressão com a quantidade muito maior. Então eu consigo falar da mesma coisa, de formas diferentes, e te dar a falsa sensação de que alguma coisa pode ser maior ou menor. Então vamos lá, nesse enunciado aí de quase 500 mil de pessoas que estavam com o seu processo de legalização em Portugal, em números corretos é 446 mil segundo o governo. Só que desses 446 mil, você não precisa acreditar em mim não, tá? Vou colocar a matéria e a própria coletiva Leitão Amaro ele falando sobre isso. 170 mil já foi indeferido de saída. Então calma aí, primeiro eu solto uma bomba para você. Eu falo que desses quase 500 mil de pessoas, aqueles que conseguiram, só que você ficou com o número primeiro dos 446 mil na cabeça. Então eu falo, dessas pessoas que conseguirem, eles vão poder fazer o reagrupamento familiar, esse número de imigrantes vai aumentar. Então, já fica sobre aviso, hein? Vai aumentar. O número que fica na sua cabeça é 446 mil, vai aumentar. Se cada um desses conseguir reagrupar um, então se a gente está falando de 500 mil, cada um reagrupar mais um. Essa é a associação que o seu cérebro, que ele é muito inteligente, ele já faz essa assimilação de uma forma rápida. Por isso que o livro Mentindo com Estatística, ele te fala sobre essas questões. Se você não leu, é uma boa reflexão para você. Olha como esse canal é diferente, hein? Então já vale a sua inscrição. Então vamos lá, dos 446 mil, 170 mil, o governo já disse que já negou logo na preliminar. Olhou ali nos dados, a pessoa não pagou, ou não enviou o documento como deve ser, ou já foi encontrado que essa pessoa já tinha cometido algum delito fora de Portugal e tal. Então os caras já eliminaram. Então, dos 446 mil, 170 já negou. Então esse número já caiu para em torno de 276 mil. Olha como já é diferente. 446 para 276. Metade já foi por água abaixo. Só que aí você pega dessas pessoas, desses 276, tem pessoas que vieram para cá que são solteiras. Então eles não vão reagrupar porque não tem filho, nada, e às vezes não veio com pai. E calma que daqui a pouco a gente vai falar sobre as regras do reagrupamento. A pessoa que veio solteira não consegue reagrupar o pai assim a qualquer maneira. Tem a forma certa. Então eu vou fazer uma separação bem justa, tá? Bem justa. Vamos colocar que desses 276, metade disso é de casado e a outra metade é de solteiro. A gente sabe que a maioria das pessoas que vêm para cá são casados. Eu poderia chutar assim muito baixo 70-30. Mas vamos colocar em pé de igualdade, que seja 50-50, para tentar favorecer do outro lado. Olha eu mesmo usando a questão da estatística para poder manipular o resultado. Só que aí eu estou manipulando contra o imigrante, tá? Que eu estou colocando em pé de igualdade o número de pessoas que vieram para cá que é solteiro e não vai conseguir pedir o reagrupamento, com pessoas que vão poder pedir o reagrupamento. Então eu estou jogando contra mim. Então se a gente dividir 276 aí por 2,
para dividir em dois grupos, vai dar em torno aí de 130, 138. Tá bom. Agora vamos pegar aqui desses 138 que são casados e já têm filhos, vão pedir o reagrupamento para um filho. Aí você vai considerar que tem casais que têm 2 filhos, mas tem casais que não têm filho. Então você vai colocar ali uma pela outra que seja pelo menos um. Então vai dar em torno aí de 70 mil. 70 mil. Por exemplo, no meu caso, meu filho já estuda aqui em Portugal, já vai fazer quase 3 anos. Só que ele não está reagrupado. Mas ele já tem médico de família, ele já faz parte do sistema. Inclusive, na hora que a gente vai declarar a nossa IRS, declara ele como dependente e tal. E agora que chegou, no caso, o meu documento, o da Mayara tá para chegar, a gente vai pedir o reagrupamento dele. Só que ele já tá aqui já faz tempo. Então, no nosso caso, a gente vai pedir um reagrupamento. Mas tem famílias que não vão pedir nenhum. Fora aquela classe das pessoas que vieram para cá que são solteiras, que não vieram sem os pais, não tem filho e não vai pedir reagrupamento. Esse número que iniciou com 446 mil, você pode ter aí um número em torno de 70 mil. Vamos chutar para cima? Bem para cima, tá? Vamos colocar que 90 mil pessoas vão pedir reagrupamento. Pessoal, se lembra que você começou com o número de 400, de quase meio milhão na cabeça, o governo te falando? Então você falando que vai ser cerca de 80 mil, 90 mil pessoas, é quase nada, e sendo que a maioria dessas são crianças. Porque para você poder reagrupar o seu pai, por exemplo, você tem que demonstrar que ele é seu dependente. E na hora de você pedir reagrupamento, não é qualquer pessoa que consegue pedir o reagrupamento. Para você pedir o reagrupamento, você primeiro tem que demonstrar que você tem capacidade de estar aqui em Portugal, então você tem que ter residência fixa, tem que ter um contrato de trabalho, ou se você emite recibo verde, eles pegam uma janela ali de no mínimo 6 meses para estar averiguando. Então você tem que comprovar que primeiro você consegue ter o ordenado mínimo para si, e se você quiser reagrupar, por exemplo, um filho, a média é em torno de 20% que eles pedem. Quando é um adulto, geralmente de 30%, às vezes é um pouquinho mais. Então, geralmente em torno de 30%. Então, para uma pessoa que quer, por exemplo, o marido que quer reagrupar a esposa e o filho, ou a esposa que quer reagrupar o marido e um filho, 20% para a criança e 30% para o adulto, essa pessoa deveria ganhar líquido em torno de mais ou menos 1.300 euros. Quem você conhece em Portugal que ganha 1.300 euros? Então, tá vendo como não é tão simples assim pedir o reagrupamento? E outro, quem está desempregado, ou quem está fazendo algum tipo de formação e é remunerado, não consegue pedir reagrupamento. Então não é só, eu vou ali e vou pedir o reagrupamento. Você tem que demonstrar que, além de você ter o seu meio de subsistência, para essa criança você tem que ganhar em torno de 20% a mais. Então, pelo menos de 900 a 1.000 euros você tem que ganhar para pedir o reagrupamento para o seu filho. Então, pessoal, não é tão simples assim. Então não cai nessa bravata, no populismo barato. Por isso que esse canal é um canal de quem pensa fora da caixinha. Se você vem pra cá e quer só babar e destilar ódio, porque o seu político de estimação falou que agora vai duplicar o número de pessoas... É porque você ouve as coisas do seu político, ao invés de você filtrar. Eu não tenho problema que você tenha seu político de estimação, desde que ele não manipule a sua cabeça. Ele pode te trazer a informação e você, deixa eu ver se isso faz sentido ou não. O que você não pode fazer é sair por aí replicando, como nos últimos 2 ou 3 vídeos, já tinha gente falando, mas a população de Portugal, por causa do reagrupamento, vai duplicar, vai triplicar. Às vezes a pessoa nem parou para pensar e falar, como que funciona a regra do reagrupamento? Qualquer pessoa pode pedir reagrupamento? Eu posso pedir para o meu pai, para minha mãe, para o meu avô, para o meu sobrinho, para o meu primo? Como é que funciona? Às vezes a pessoa não sabe nem como que funciona a regra do reagrupamento familiar e sai falando. Aí a pessoa já logo associa que quase 500 mil de pessoas pediu a sua legalização e que desse 500 mil, se cada um pedir para um, já vai dobrar, então vai dar quase 1 milhão de pessoas. Só que aí esquece de ver que na estatística, quase 170 mil já foi negado logo de saída, e aí tem essas outras regras e tal. Então, gente, não é tão simples assim. Então, sai do populismo barato. Sai do populismo barato. Isso, pessoal, tem acabado com o país. Tem países que tem tantos problemas estruturais para resolver que o político consegue fazer com que você fique olhando só para isso, enquanto você esqueça os taxas que ele está ganhando por aí, esquema que está tendo entre eles dentro do parlamento, gente fazendo esquema por fora, enquanto o país está degringolando para um lado e fica falando, olha ali o que está acontecendo ali, enquanto você está olhando para o outro lado, está enfiando a mão dentro do seu bolso. Então, pessoal, na boa,
Você que vem falar essas coisas assim pra mim, eu fico com dó, porque eu não sou português. Uma simples análise que você faz de como funciona a regra do reagrupamento, essas pessoas que pediram a regularização, quantos conseguiram, você consegue chegar a esse número. E às vezes a pessoa que mora aqui em Portugal há 40, 50, 60 anos não consegue fazer essa simples análise. Não é de lascar? Mas o Nick tá aqui para isso, para poder também tirar um pouco da burrice alheia. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. A gente está aqui colocando a cara para bater todos os dias, arrumando confusão com torta direita. Então, eu preciso da sua ajuda. Deus abençoe você, abençoe sua família. E bora para essa jornada, que às vezes não é só mar de rosas, não. Tem dessas coisas também. Fui!